Vamos então, dando continuidade ao nosso estudo do nosso livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos aqui no capítulo número 12. Nós então estudamos nesse capítulo, no capítulo anterior, capítulo 11, a condução que André Luiz e Neves fizeram a Marita para que fosse até aquela instituição onde o irmão Félix trabalhava, para que ela recebesse ali aqueles benefícios, né, do tratamento magnético, alguns esclarecimentos que seriam importantes para ela depois de todo aquele estresse que ela vivenciou naquele dia anterior. Lembrando que tudo que nós lemos até agora foi de um dia para o outro. Dá a impressão de que nós estamos aqui há dias e mais dias acompanhando a experiência dela, mas tudo isso aconteceu coisa de 2 dias para cá, né? Porque foi na noite anterior que ela teve, que ela viu o seu noivo junto à Marina, e depois, no dia seguinte, tomada por toda aquela fragilidade, ela foi então assediada pelo padrasto. Nessa noite seguinte, então, ela, Gilberto, né, o seu noivo, ela então foi conduzida para receber esse tratamento, né? Bom, aqui eu vou ler o trechinho então só para a gente poder contextualizar. Diz aqui para nós, deixa eu só pegar aqui o trecho. O irmão Félix, compassivo, isso ainda na instituição, né? O irmão Félix, compassivo, informou-nos, sem que a paciente lhe penetrasse o fundo das elucidações, que infelizmente a intervenção efetuada em favor dela não poderia ultrapassar a superfície, prevalecendo tão só para a sustentação do repouso físico, que a paixão juvenil se convertera em psicose grave, que a pobre menina se deixara arrasar pelo desvario afetivo, a ponto de cair no pior tipo de obsessão, aquele no qual a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio em que se consome. E acentuou que lhe consultara o organismo no sentido de lhe atalhar a alienação mental começante, com o socorro de alguma enfermidade séria que, ao arrojá-la no leito, lhe modificaria a mente, predispondo-a a diferentes impressões. Entretanto, o corpo da jovem não se mostrava habilitado a receber esse gênero de amparo. Marita, sumamente desorientada e enfraquecida, desencarnaria no desajuste orgânico mais pronunciado que viesse a sofrer em caráter providencial. Não surgia outra alternativa senão a de esperar pela resistência moral dela própria. Convidados a escoltá-la até a casa, Neves, Persília e eu colocamo-nos de volta. Lembra que Persília é aquela senhora que acompanhou, né, os três até elas que recebeu, né, os dois, não, que acompanhou os três até aquele centro. Convidados a escoltá-la até a casa, Neves, Persília e eu colocamo-nos de volta. Marita não revelava aspecto algum para melhor quanto à condição mental, mas o auxílio magnético surtiria efeito imediato e salutar, porquanto desajustada ao corpo denso, passou a repousar sem agitação, pelo que deixamo-la a dormir profundamente. Despedimo-nos de Persília ante o céu estrelado, e de novo a sós, talvez porque me sentisse a indagação inarticulada, Neves confidenciou: André, você conhece essa senhora? E ao meu sinal negativo: essa é a mesma que eu vi no cabaré, quando agredi meu genro num gesto impensado, a desconhecida que me apoiou no regresso ao aposento de Beatriz, apenas com a diferença de que hoje não traz consigo o distintivo luminoso. Mas não tenho dúvida, é a mesma pessoa. Então nós acompanhamos esse trecho, bom dia Marion, nós vimos lá no início, quando então o Neves
foi procurar Nemésio, encontrando com ele junto com Marina naquele bar. E aí então ele, tomado por um excesso ali, né, vendo que a filha necessitava de ajuda naquela doença, né, que a consumia, enquanto o genro se encontrava numa relação paralela naquele ambiente, ele então procurou agredi-lo, né, mas aí então apareceu essa senhora com aquele distintivo azulado no peito, e aí então fazendo com que ele se acalmasse e conduzindo de volta. E então essa senhora novamente aqui aparece. Então esse foi o trecho que nós vimos na semana passada. Vamos agora aqui para esse novo capítulo. Neves e eu permutávamos conjecturas quando alguém nos abraçou de maneira afetuosa. Era o irmão Félix a despedir-se. Isso lá na porta daquela instituição, né? Espírito admirável pela abnegação e pela ciência, reverenciado por todos os ceareiros do bem, onde passasse, em se referindo aos protagonistas do drama familiar que se nos oferecia a atenção, apresentava os olhos marejados de pranto. Aqui, na verdade, eu acho que eles já estão na casa do Cláudio, né, já que eles conduziram Marita até o local para descansar. Via-se-lhe não somente a piedade fraterna, mas também o imenso amor àquelas 4 almas, reunidas ali naquele aprazível recanto do rio. Parados agora, respirando as aragens que encrespavam docemente as águas da Guanabara, enquanto o céu da madrugada imprimia mais amplo realce às estrelas, enternecia-nos reconhecer-lhe o paternal carinho, qual se fora um homem comum, descansando conosco à frente do mar. Então esse quadro que André Luiz mostra para nós a respeito do irmão Félix seria aquelas 2 visões, né? Você vê o sábio trabalhador do plano espiritual e depois você vê o homem comum. Então seria mais ou menos, fazendo uma comparação para nós entendermos, nós olharmos para Chico Xavier sentado ali à mesa do centro espírita, trabalhando, dando aquele exemplo de liderança moral junto a toda aquela comunidade, e depois a gente vai tomar aquele cafezinho com pão com manteiga na casa dele, ouvindo ali as conversas, né, e tratando agora das suas impressões pessoais. Então, essa é a diferença dos dois, e aqui o irmão Félix começa então, saindo um pouquinho daquela posição de trabalhador, agora como uma pessoa envolvida com aquele grupo, mostrando os seus sentimentos, né, mais humanos, digamos assim. Porque agora não eram pacientes que ele estava tratando, eram pessoas do seu afeto. Né? Então esse quadro que André Luiz traz para nós. Tão grande e tão puro o devotamento de que dava mostras ao descerrar-nos os tesouros do coração, através das palavras, que o próprio Neves, irrequieto às vezes, ao escutar-lhe as apreciações, cumpria espontaneamente o que prometera. Nenhuma observação impulsiva, nenhuma interjeição impensada. Né, aqui também, pois é, Brás sempre tem essas histórias. Né? Aqui André Luiz também fala, né, que o Neves, que apesar de toda aquela frustração que ele tinha, porque afinal de contas nós tínhamos ali uma trama, né, o Neves cuidando da filha Beatriz, Beatriz casada com Nemésio e Nemésio tendo uma relação extraconjugal com Marina, que fazia parte agora desse segundo grupo que nós estamos acompanhando. E ali, então, na visão de Neves, Marina era aquela grande pecadora, porque ela estava, juntamente com Nemésio, interferindo ali e fazendo com que Beatriz ficasse colocada em segundo plano, né, esquecida no seu sofrimento. Então, como pai, ele ficava ali diretamente envolvido. Mas aqui, então, diante dessa autoridade moral de irmão Félix, fazia exatamente isso, né? Nenhuma observação impulsiva, nenhuma interjeição impensada. Porque ali, então, ele via que, apesar dos erros daquelas pessoas, ele via ali, né, espíritos que estavam caminhando ali, né, fazendo ali a sua jornada evolutiva, sendo assistidas por pessoas que os amavam muito. Então, por isso, então, ele via que, sim, havia o erro, mas, ao mesmo tempo, todos ali estavam, cada um ali vivendo a sua própria experiência.
A atitude do instrutor ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico educava cativando. Elevação em cada frase, luz no sentimento em cada ideia. Conquistava sem pedir o nosso interesse na prestação de assistência voluntária ao lar de Cláudio, cuja estabilidade periclitava na conceituação dele mesmo. Ou seja, né, a estabilidade corria grande risco, grande perigo, como ele próprio analisava, porque os espíritos estavam seguindo por um caminho, né, bastante perigoso, né, e poderiam ali ter uma queda moral bastante grave, né? Então ali percebíamos que, pelo que nós vimos, Cláudio, Dona Márcia, Marina, Marita, né, ambos, os quatro ali todos, eles, cada um no seu caminho, e era um caminho bastante delicado, porque cada um ali vivia o seu desequilíbrio, né? Então, uma situação que nós acompanhamos aqui aos detalhes. Vamos lá. Bom dia, soldado. Conquistava sem pedir nosso interesse na prestação da assistência voluntária ao lar de Cláudio, cuja estabilidade periclitava na conceituação dele mesmo. Compadecia-se, elucidava prestimoso, daquelas 4 criaturas atiradas ao oceano da experiência terrestre sem a bússola da fé. A princípio esforçava-se por abrir-lhes um caminho espiritual, mas debalde, ou seja, inutilmente. Afundavam-se em profunda névoa de ilusão, hipnotizados pelas gratificações transitórias dos sentidos carnais, ao jeito de passarinhos agarrados à casca apodrecida de um fruto, sem a mínima disposição de consultar a saborosa riqueza da polpa. Né? Então aqui uma analogia bastante ilustrativa para nós. Bom dia, Angelina. Mostrando ali, né, que muito mais fácil dos prazeres exteriores do que da nobreza interior, né? Então aqui esse exemplo que ele traz para nós. Descobrindo algo mais à própria intimidade, relatou-nos que viu Cláudio renascer, que acompanhara Dona Márcia no berço, que seguira de perto a reencarnação de Marina e Marita, deixando ver nas reticências, as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear virtude ou superioridade em torno dos empeços vencidos. Aqui André Luiz ele traz nesse parágrafo algo aparentemente muito simples, né, que ele acompanhou a reencarnação de cada um deles. Mas se a gente começar a olhar com mais profundidade, dá para a gente imaginar como é esse processo. Porque você acompanha os espíritos no mundo físico, você acompanha o planejamento, você vê ali, né, a predisposição que cada um demonstra para superar essas dificuldades. Depois você vai acompanhar esses entes queridos no processo de reencarnação, acompanhando a gestação, né, o início da gravidez, a gestação, o nascimento. Né? Então a gente vê que ele acompanhou os 4 nesse processo. E olha que a beleza, né, o processo tão belo que é você estar ao lado desses espíritos, assim como nós tivemos ao nosso lado, né, e temos ainda ao nosso lado aqueles espíritos amigos, que também fizeram parte da nossa própria trajetória nesse retorno ao mundo físico. E é aquilo que eu sinto isso de uma forma muito profunda, né? Quando eu vejo, por exemplo, aqui, né, sobrinhos aqui em casa, as crianças que se aproximam, e a gente olha aqueles bebezinhos assim nos olhos e pensa, né, esse aqui é um espírito que acaba de reencarnar. Não é só uma criança que nasceu no mundo em que a gente tem aquela preocupação de comprar roupinha, comprar brinquedo, fazer isso, pensar na escola. A gente vê aquele espírito que veio de algum lugar, trazendo uma história, trazendo ali, né, todo um currículo de experiências já vividas, e ainda tem ali, começa essa grande jornada em que eles vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão ali deixando aflorar elementos da sua personalidade, para depois alcançar as realizações ou fracassarem diante daquilo que foi proposto. Então, nesse parágrafo, que eu achei muito bonito isso, porque
me veio exatamente essa imagem de ver esse espírito, então, acompanhando cada um desses entes queridos. E da mesma forma que nós pensamos aqui no mundo, que a morte, né, o processo de desencarnação, é aquela grande tristeza para nós, a gente vê esses espíritos do outro lado recebendo esses entes queridos que retornam, agora, né, vamos dizer assim, voltam à verdadeira vida no plano espiritual. Então, para eles é uma alegria muito grande, enquanto aqui nós lamentamos. Ao contrário, quando nós vemos, então, né, esses espíritos que acompanham a reencarnação, que para eles muitas vezes é muito sofrido, e para nós é uma alegria, né, aquela comemoração de que veio um bebê novo para a família, de que você teve ali o seu filho, a sua filha, seu neto, sobrinho, etc. e tal, e é um sentimento diferente, principalmente nessas condições, porque são 4 espíritos que vieram muito comprometidos, moralmente comprometidos, ali trazendo experiências graves que vão ter que reconsiderar nessa nova reencarnação. Então, para ele, assim, é aquela torcida, é aquela ansiedade, aquela preocupação de colocar cada um no seu lugar, cada um no momento certo, fazer com que recebam ali as devidas inspirações em cada momento, e de repente ele começa a perceber esses espíritos se desvirtuando. Os 4 a quem ele acompanhou, os 4 em caminhos perigosos. Então olha que interessante, né, quando a gente olha uma citação como essa e começa a aprofundar um pouco mais a nossa visão, de perceber que, né, esse ato dele acompanhar cada um deles faz com que ele se sinta mais envolvido ainda com essas almas. Pois é, né, André? A gente vê assim, é tão bonitinho e tudo mais, mas a gente tem muito mais além daquela aparência, daquele simples processo, né? Brás, nem fala, viu? Nem fala. Só a gente tentando ir se colocando no lugar deles que a gente vai ter uma ideia de como isso é complexo. Então, assim, novamente, né? Bom dia, embaixador. Descobrindo algo mais à própria intimidade, relatou-nos que vira Cláudio renascer, que acompanhara Dona Márcia no berço, que seguira de perto a reencarnação de Marina e Marita, deixando ver nas reticências as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear virtude ou superioridade em torno dos empeços vencidos. Né? Então, vê que, como ele se sensibilizava de lembrar todos esses espíritos iniciando esse processo. Eu achei isso tão bacana, achei tão bonito isso. Exatamente porque fez com que a gente olhasse com mais profundidade agora nesse processo e na presença dele, na relação dele com esses espíritos. Hipotecar a dedicação, amizade, confiança e tempo, a fim de entrosá-los em alguma obra de benemerência, de maneira a cultivar-lhes a espiritualidade latente. No entanto, Cláudio e Márcia, de novo no estágio físico, sob o esquecimento inevitável e providencial do pretérito, haviam recapitulado certas experiências infelizes. Então, mais uma vez aqui, né, de toda a dedicação dele depois dessa reencarnação, ele procurou, conforme eles foram amadurecendo psiquicamente aqui no nosso mundo, fazendo com que eles fossem inspirados em trabalhar em alguma obra de benemerência, de maneira a cultivar-lhes a espiritualidade latente. Aqui então a gente vai lembrar, comentei com vocês sobre isso na semana passada, o fato de, quando nós desenvolvemos, né, a nossa espiritualidade, esse trabalho se dá não através de religiões, mas através da relação com o nosso semelhante, naquela relação de horizontalidade, né, onde nós nos relacionamos com as pessoas, através do desenvolvimento das nossas melhores virtudes, e por isso essas obras de benemerência, trabalhos assistenciais, trabalhos caritativos, né, trabalhos de todas as formas, né, em que nós aplicamos as nossas melhores virtudes, isso faz com que nós desenvolvemos, né, as nossas melhores, esse aspecto espiritual. E ao mesmo tempo, junto a essa horizontalidade, nós temos a verticalidade, que conforme nós vamos nos espiritualizando, nós nos conectamos com mais profundidade com Deus.
Então é um trabalho duplo, né? A gente se conecta com o semelhante, fazendo com que nós nos fortaleçamos espiritualmente e ao mesmo tempo nós nos relacionamos com Deus. Então ele procurou fazer isso, fazer com que essa espiritualidade latente se desenvolvesse. Mas, como ele coloca aqui, com esse esquecimento inevitável e providencial do pretérito, né, o esquecimento do passado, que nós já estudamos lá no Livro dos Espíritos, né, quando eu até comentei com vocês, né, que muitas vezes é até mais fácil, pareceria mais fácil se nós nos lembrássemos do passado para resolver as questões do presente. E aí você se lembra que eu mandei uma mensagem para um espírito amigo, e ele respondeu de uma forma muito carinhosa, né, o espírito Coriolano, o nome dele, e ele dizia assim, né, meu filho, imagina se nós queremos esquecer as coisas da nossa existência atual, aquelas coisas que nos trazem constrangimento, imagina se nós nos lembrássemos também das coisas do passado, que seria uma avalanche de lembranças que nos torturariam, nos esmagariam de tal forma que nós muitas vezes ficaríamos paralisados. Então, o esquecimento do passado é para nós a oportunidade de recomeço. Então, nós podemos não nos lembrar dos fatos, mas nós guardamos as impressões, porque são essas impressões que vão direcionar as nossas ações. Então, nós temos ali, eu não sei porquê, mas eu sinto medo, eu sinto remorso, eu sinto alegria, eu sinto aquele sentimento de conquista, eu tenho aquele sentimento de derrota. Então, são esses sentimentos que vão direcionando as minhas ações aqui no mundo. E muitas vezes, quando nós temos ali, então, bem gravado na nossa consciência, determinadas impressões de equívocos do passado, essas impressões, então, vão nos direcionando, porque conforme a gente vai repetindo aqueles mesmos erros, essas impressões vão, então, ficando cada vez mais intensas, mostrando que nós estamos no caminho errado. E quando, então, nós escolhemos o melhor caminho e vem aquela sensação de boas realizações, são essas impressões que vão nos direcionando pelos melhores caminhos. Então não nos lembramos de fatos, mas as lembranças chegam. Mas aqui, de qualquer forma, Cláudia e Márcia, de novo no estágio físico, sob esse esquecimento inevitável e providencial do passado, haviam recapitulado certas experiências infelizes. Então eles continuaram no mesmo caminho, né? Nessas certas experiências infelizes começaram então a serem revividas por eles, repetindo os mesmos erros. O soldado colocou, só um instantinho. O esquecimento vai bem ao longo de uma reencarnação também, né? E depender do que é melhor ser esquecido, né? Pois é, né? A nossa memória, ela deixa muitas vezes viva determinadas lembranças que para nós acaba sendo até uma tortura. Pessoas que sentem grandes arrependimentos, grandes dores. Então ela não consegue se desprender dos próprios erros, né? Então o auto-perdão vem como antídoto para esse sentimento, né? Então o perdão e o auto-perdão são os dois melhores antídotos e ao mesmo tempo também, né, a escolha de um novo caminho, uma nova forma, né, de seguir, né, essa mesma trajetória. Mas vamos lá então. No mundo espiritual, antes de recomeçarem o trabalho terrestre, analisando as necessidades e os remorsos que lhe atenazavam as consciências, haviam prometido empregar o prêmio da internação no veículo carnal, edificando a sublimação íntima e corrigindo excessos de outras épocas, através do suor no serviço ao próximo. Então vejam bem aqui, antes de recomeçarem esse trabalho no mundo físico, analisando as necessidades e os remorsos que lhes atenazavam as consciências, quer dizer, viram ali quais eram as suas necessidades, sentiram ali os dramas de suas consciências. Então, claro, prometeram, como todos nós, prometeram então fazer tudo diferente. E utilizando então essa oportunidade de auxílio, de amor ao próximo, fazendo com que nós então nos sublimássemos intimamente e corrigindo esses grandes excessos. É a promessa feita na hora da reencarnação.
Então, enquanto estamos ali diante do juízo da consciência e trabalhando no nosso planejamento reencarnatório, nós então prometemos que vamos conseguir, que nós vamos nos dedicar, né, pelo menos aqueles espíritos mais conscientes. Aqueles espíritos rebeldes ainda resistem a essas mudanças, mas de um modo geral, nós que hoje temos a oportunidade de ver a vida por essa nova perspectiva, com toda certeza nós fizemos grandes promessas. Promessas de sucesso, promessas de dedicação, promessas de grande trabalho. Fizemos opções para que a vida nos colocasse determinados limites, para que mesmo fazendo essas promessas nós garantíssemos que esses limites, né, nos ajudassem na condução de nossas vidas. Tudo isso foi feito dentro da programação. Contudo, imperfeitamente chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que lhe frustravam todas as possibilidades de libertação próxima. Ele, Félix, e outros companheiros empenhavam-se em auxiliá-los, mas infrutíferamente. Os quatro resistiam a toda espécie de sugestão reparadora. Repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Nobres amigos de outras eras, aplicados a estender-lhes apoios preciosos, acabaram desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Olha só que importante isso. Porque quando nós temos aqui então, naqueles espíritos que se dedicam a nos trazerem ali a inspiração, para fazermos as melhores escolhas, para mudanças de postura, de conduta, mudanças de ideias e tudo mais, quando percebem então grande resistência, é hora então de deixarem ao próprio arbítrio, ou seja, já que você quer fazer essa escolha, então faça a sua escolha. Mas não significa, porque até no Livro dos Espíritos tem uma colocação que dizem que quando ali o espírito protetor tenta fazer alguma mudança e aquele protegido acaba resistindo, os espíritos se afastam. Mas se afastam no sentido de dar a eles liberdade de escolha, mesmo que essa escolha seja dolorosa. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam presentes, e basta ver aqui, por exemplo, que o próprio irmão Félix, que é esse espírito que mostra essa envergadura e esse conhecimento, continua acompanhando esses espíritos, lembrando que esse acompanhamento da parte dele é uma iniciativa pessoal, não é um compromisso reencarnatório que ele assumiu. Nós vimos lá atrás que ele tinha aqueles compromissos de trabalhar naquela instituição, ajudar outros grupos e tudo mais, mas ele aproveitava os momentos em que ele tinha oportunidade de acompanhar esses espíritos. E aí, inclusive, ele agradecia, né, tanto André Luiz como Neves, por ajudarem na vigilância desse grupo. E é por isso, então, né, que a gente lembra que quando Marita se apresentava com toda aquela angústia, eles fizeram, então, aquela prece ao irmão Félix e rapidamente ele assimilou aquele pensamento de solicitação e por isso, então, foram conduzidos até aquela instituição onde ele já estava ali esperando. Então era um compromisso pessoal que ele tinha, porque esses espíritos, fazendo as suas próprias escolhas, acabam exatamente ali sendo refratários a qualquer tipo de influência, de bom pensamento, de boa sugestão. E aí nós vamos olhar para o mundo hoje, não apenas nós, né, mas qualquer indivíduo que resista à orientação, não é que os espíritos vão pensar, não, eu vou largar de mão porque ele não tem jeito. Na verdade, o próprio André Luiz, quando ele então fez as suas escolhas e depois desencarnou e ficou naquele longo período de sofrimento, a impressão que dava é que ele simplesmente estava ali largado à própria sorte. E depois então daquele longo período, quando ele iniciou aquela transformação e ele teve ali o merecimento para ser assistido, foi então que a mãe dele disse, eu estava do seu lado o tempo todo. Então é aquele espírito que acompanha a distância, sempre tentando ajudar da melhor forma, mas quanto mais resistente é o espírito, mais entregue à própria sorte ele fica. André colocou, né, até porque se não deixar cair não vai aprender. Pois é. O livre-arbítrio, né, ele é o livre-arbítrio e a responsabilidade, né, são dois grandes professores. E aí é a grande dificuldade.
Dudu trouxe para nós aqui, né? O protetor nunca arbitraria a escolha de quem quer mudar a sua forma de ser. Por isso o livre-arbítrio está sempre presente no ser humano. Obrigado pela colaboração. Né? Então é exatamente isso. Então, quer dizer, o livre-arbítrio é um direito, é um direito divino que todos nós temos. E os espíritos que nos acompanham procuram, dentro dos seus limites, ajudar. Mas é uma escolha nossa. Tanto é assim, né, que eu sempre comento com vocês, naquilo que é o mais extremo, o espírito tem o livre-arbítrio de cometer o suicídio, se ele quiser, da sua autodestruição. É o livre-arbítrio dele. Então ele é inspirado a não tomar esse caminho. Então procuram, de todas as formas, demover-o daquela decisão, mas se ele decidir fazer, ele tem liberdade de escolha. E claro que isso vai gerar sua consequência. Consequências dolorosas, consequências problemáticas, mas faz parte, é um direito que ele tem. Então, para nós é muito difícil a gente pensar dessa forma. Mas é exatamente ali a nossa grande, o nosso grande professor, o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é o que nos traz o merecimento de nossas ações. Né? Pois é. Se eu não tiver ali a capacidade de escolher e de executar aquilo que eu desejo, então não tenho mérito nenhum. Simplesmente me tornei ali uma marionete. E essa marionete não significa que aconteceu, de fato, a necessária e real mudança. Né? Se o protetor pudesse ajudar ao irmão, qual seria a evolução daquele que trouxe e traz a sua vida hoje? Então, seria ali, né, fazer com que ele não conseguisse desenvolver o seu próprio potencial. E as quedas, né, e os reerguimentos, tudo isso faz parte desse aprendizado. O espírito pode até cair, mas a sua capacidade de se reconstruir, esse é o seu grande mérito. Feliz daquele que faz as melhores escolhas, né? Porque aí ele faz a escolha certa e ele continua crescendo. Mas a partir do momento que ele faz uma escolha equivocada, a retomada da sua evolução é parte desse aprendizado também. Mas vamos lá, então vimos aqui o irmão Félix, né? Tanto ele como outros colaboradores também, trabalhadores, né? Porque aqui a gente vê o irmão Félix como sendo esse espírito que se apresenta mais próximo desse grupo, mas ele fala ali de outros espíritos envolvidos também. Aqueles espíritos que também tiveram suas histórias, que construíram seus afetos junto a esses espíritos. Além daqueles que trazem também esse compromisso de orientação. Claro que há situações presentes e conformistas do protetor, né? Em poucos e até raros casos, né? Então, situações presentes e conformistas, em que ele tem que ficar ali aguardando, ficar ali observando apenas, ali sem poder ajudar muito, seria isso? O Braço colocou, né, uma senhora clarividente previu a queda de um ônibus em Brasília e não pôde fazer nada, né, só salvou o casal que obedeceu a ela, né? Ali nesse caso também, né, Brás? Ali também não tem muita coisa para se fazer. Muitas vezes alguém que tem essa percepção sobre um fato que vai acontecer, ele fica apenas ali como espectador, né, aguardando ali as coisas acontecerem, o que para ela é uma grande aflição também. Vamos lá, seguindo. Angelina colocou, Deus nos deu o livre-arbítrio, nem ele interfere nas nossas escolhas. Né? Procuram nos ajudar, né, Angelina, despertando a consciência, mas o limite ali é exatamente a nossa vontade de alcançar determinada conquista, né? Ainda que seja uma conquista negativa. Nobres amigos de outras eras, aplicados a estender-lhes apoios preciosos, acabaram desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Cláudio e Márcia, principalmente, ao elegerem o dinheiro e o sexo dos governados por chaves dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. Em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Jovens ainda, complicavam-se as duas em perigos e tentações de que muito dificilmente se desvencilhariam sem dolorosas marcas na alma. Aqui também já entra um outro ponto importante,
da grande responsabilidade da paternidade e da maternidade. Embora Marina fosse a filha consanguínea, e Marita, aquela filha do coração que se aproximou, apesar das mudanças que aconteceram, nós vimos ali a grande responsabilidade em que os pais elegeram o dinheiro e o sexo desgovernados, fazendo com que os dois filhos, as duas filhas, ficassem então ali inspiradas por essa conduta equivocada e ao mesmo tempo ali dando vazão às próprias tendências negativas que já traziam. Então vejamos bem, né, as duas em perigos e tentações que dificilmente se desvencilhariam sem essas dolorosas marcas na alma. Então olha só o que é essa responsabilidade coletiva, esse compromisso coletivo em que todos estão envolvidos, e aí a posição que cada um ocupa nesse planejamento. A posição de pais e a posição de filhos, embora cada um com seu livre-arbítrio tinham ali aquele compromisso coletivo. Porque não é ao acaso que os pais se tornam pais e os filhos se tornam filhos. A Angelina trouxe para nós, somos responsáveis por tudo, ideias positivas ou negativas. Então, aí, quanta coisa nós temos para compreender, né, a respeito, né, dessa liberdade de escolha que nós temos. O soldado colocou: a evolução é a consequência da superação de nossas limitações, falhas e erros. E isso é conseguido por meio de esforço individual, né, e muitas vezes através de muita dor. Né, a dor é a grande professora, como lembra a Joana. Né? E nem fala, viu, Brás? Nem fala a dificuldade que é esse trabalho coletivo, e mais ainda quando nós vemos uma sociedade planetária ainda tão inconsciente dessa responsabilidade. Porque nós temos pais que trazem aquele compromisso de responsabilidade, que são os meus filhos e eu tenho que fazer isso. Mas não se dão conta que são espíritos comprometidos com aqueles espíritos. Quando nós transcendermos a nossa visão de sociedade terrena e começarmos a nos observar como uma sociedade espiritual, aí sim a nossa conduta não vai ser mais uma obrigação social. Os pais têm obrigação de cuidar dos filhos. Aí então nós veremos que espíritos estão comprometidos com outros espíritos e se dedicarão para isso. Então isso vai vir com, né, essa conscientização, virá exatamente com a nossa evolução espiritual. E essa evolução espiritual também se dará através da nossa conscientização sobre essa nossa realidade. E aí então nós veremos ali espíritos do mesmo grupo, aqueles assumindo a responsabilidade de orientar aqueles que vêm depois, de respeitar aqueles que são seus pares, de respeitar aqueles que estão acima, enfim. Mudaremos a nossa relação. Embora hoje ela aconteça de modo quase que automático, os pais sabem que têm responsabilidades com os filhos. Isso a nossa legislação diz. Temos ali estatutos de proteção da criança e tudo mais. Né? Agora, quando nós tivermos consciência, aí as leis não precisarão mais dizer que nós somos obrigados a fazer isso ou aquilo. Trazendo para nós aqui a explicação. Né? Obrigado também novamente. O espírito daquele que terá ajuda pode estar melhor para receber ajuda através do plano e de seus protetores por ordens divinas, porque esse irmão precisaria dessa ajuda para dar, por vezes, a ajuda a outros que, unidos a ele, precisam disso. Se esse protetor vê que esses irmãos precisam sim da ajuda, nós abriremos um espaço para dar prioridade com um planejamento exercido rapidamente pelo plano superior. Aqui, obrigado pela explicação, agora ficou claro. É aquilo que nós vimos lá em cima, quando nós tivemos o irmão Félix falando de Marita, que ela poderia, por exemplo, sofrer uma intervenção de uma doença física para que ela pudesse se restabelecer. Mas que naquele caso dela, ela não poderia por causa da fragilidade orgânica. Mas a gente vê que nessas intervenções que acabam acontecendo, eles acabam agindo de um modo mais incisivo, porque não é apenas o indivíduo em si, mas ele faz parte de um grupo em que, se ele falha, acaba provocando uma reação em cadeia, complicando ainda mais a situação. Então, através dessa permissão, né, nós temos então esses processos. Tivemos, inclusive, só para a gente lembrar, lá na Revista Espírita nós vamos estudar, né, obrigado pela explicação, pela paciência. Nós vamos encontrar lá na Revista Espírita, que nós já falamos sobre isso, aquele caso em que o senhor Jobá, que era aquele companheiro da sociedade que vivia na Bélgica, e ele era um espírita tão empolgado e chegando a um ponto de ser um espírita tão exaltado
que os espíritos provocaram a desencarnação precoce dele. Olha que situação interessante, porque geralmente a gente ouve, a gente lê e estuda sobre as moratórias, né, que são oferecidas àquele espírito que tem ali um determinado tempo para desencarnar, e devido às circunstâncias, há essa moratória de prorrogar a presença dele aqui no mundo material para concluir determinadas tarefas. Nós vimos inclusive isso num dos livros de André Luiz também, em que nós tínhamos ali vários processos de desencarnação acontecendo, e ele estava acompanhando tudo isso, mas num desses casos uma senhora ficaria então um pouco mais de tempo, porque a filha engravidou, e esse bebê poderia ter ali alguma dificuldade, né? Então ela conseguiu se estender. Então a gente vê que se há possibilidade de nós estendermos a programação, que é uma interferência do plano espiritual, para a conclusão de determinadas tarefas, há também ali uma intervenção para que isso seja antecipado. É claro, né, que dentro da nossa limitação de entendimento, a gente vai perguntar por que esse espírito ou aquele espírito não foi arrancado logo do mundo? Aqueles que foram senhores da guerra, aqueles que foram causadores de grandes dores, por que eles não são retirados? Aí, quer dizer, vai entrar em planos que fogem completamente à nossa compreensão. Porque aí então tem uma história, né? Porque muitas vezes aquele representante que nós vemos, que aparentemente é o responsável por determinadas tragédias, digamos assim, na verdade ele é apenas ali o porta-voz de um pensamento coletivo. Então não é ele o responsável, mas um grupo de indivíduos que são ali, né, muitas vezes até uma sociedade inteira, que alimenta aquele mesmo pensamento que traz aquele indivíduo como representante. Se ele sai, outro entra no lugar. Aí você se lembra que a gente falou sobre isso no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, quando ele falava isso, né? Se pudesse voltar no tempo, matar Hitler, será que mudaria a história da humanidade? E ele levantou exatamente essa questão. Não, porque a sociedade alemã naquela época estava tão decidida àquele tipo de conduta que se saísse um, entraria outro. Claro que é uma visão dele, mas a gente vê uma lógica muito interessante disso. Então, essa intervenção tem ali exatamente como foi colocado aqui pelo nosso querido irmão aqui, colocando exatamente isso, né? Então, tem ali essa prioridade para fazer com que aquele planejamento seja executado por ordem do plano superior. Agora, quem são esses espíritos do plano superior que apontam essas necessidades? Aí nós estamos aqui na posição de formiguinha tentando entender o divino, né? Está muito longe da nossa compreensão. André colocou para nós ali, né? Então a doença não estava planejada, podia ser só uma viagem? Sim, não podia ser só uma viagem, podia ser vários recursos, né, André? Mas aí você coloca assim, a doença é muito forte como reajuste. Na verdade, a doença, o que ele estava colocando aqui, é que quando você desvia a atenção do espírito para determinadas situações, você faz com que ele retome o equilíbrio. No caso dela, por exemplo, da Marita, ela estava tão obcecada por esse tipo, por esse sentimento, por essa relação, que uma doença poderia fazer com que ela, caso não colocasse a saúde física dela em risco, ela poderia ficar tão ali presa à sua recuperação que seria o suficiente para que ela mudasse o seu padrão vibratório. Então são recursos muito simples, né? Muitas vezes você coloca uma viagem não seria o suficiente. Será que nessa viagem ela não poderia ficar mais ainda ensandecida, porque seria uma escolha dela? Agora uma doença é contra a vontade dela. Dudu trouxe para nós também ali, né? Não se apresentar não significa absolutamente nada. O nome é apenas um nome. Respeito o trabalho sublime de todos, mas como eu disse, sou apenas um nome. Obrigado. Né? Não, eu sou um amigo ali, né? Que trouxe para nós, e nós agradecemos muito a presença, né? Sem a necessidade de identidade, de identificação. Também estamos presentes, sempre ajudando juntos e completando decorrências complementando, né, decorrências desse estudo. Não, muito obrigado pela participação. Vamos lá então. Então vemos assim, né, como esse tema é interessante da gente analisar. Livre-arbítrio, intervenção dos espíritos, aquilo que o irmão Félix começa a analisar para nós,
a respeito desse pequeno grupo. Nós estamos falando de 4 pessoas. Imaginemos quando nós falamos de uma nação inteira envolvida numa situação, por exemplo, que a gente vê no Afeganistão hoje. Nesse caso, né, do Afeganistão, aquele grupo enorme de gente sofrendo, fazendo sofrer. Imaginemos os espíritos ali trabalhando naquele ambiente tão tumultuado. Como é isso tudo, né? E como nós estamos longe de compreender. Enquanto a gente acha que é o acaso que vai surgindo, que vai gerenciando a vida daquelas pessoas, nós temos ali liberdade de escolha, causas, efeitos, influências, enfim. É um mecanismo assim que a gente começa a ficar meio desorientado, né, de tamanha complexidade desse assunto. Deixa eu ver aqui. Né, as gotas de chuva podem parar em um lago ou no mar, né, e assim completarem o fluxo, né, de fato. O Brás colocou, né, os formadores de opiniões midiáticas, né, correm sim, Brás, tem responsabilidades também. A gente já até estudou sobre isso também. Se eu não me engano, com o Humberto de Campos. Né, mas vamos em frente, pessoal. Está bem interessante esse tema aqui hoje. Então eu falava aqui sobre o desvirtuamento, né, de Cláudio e de Márcia, e como consequência acabou fazendo com que Marina e Marita também tivessem ali uma forma de viver, né, uma visão do mundo, uma visão distorcida, pelo fato das referências, daquelas que seriam as grandes referências, também estarem distorcidas. Tamanha se evidenciaria a rebeldia de Cláudio, que naquela hora significativa e ameaçadora da existência, não contava, além da providência divina, senão com raros amigos. Ainda assim, esses amigos, acrescentava Modesto, certamente ponderando quanto às dificuldades dele mesmo, não se viam com o direito a solicitar socorros especiais, e, absorvidos por responsabilidades numerosas, achavam-se na contingência de apenas dispensar-lhe auxílios esporádicos incertos. Vemos então ali esse pequeno auxílio que Cláudio recebia era uma consequência da rebeldia que ele próprio demonstrava. Não adiantava você fazer grandes planejamentos para tentar auxiliar alguém que simplesmente não quer ajuda. Então eram auxílios pontuais. Uma assistência aqui, uma ali para resolver um ou outro problema, mas no fundo as coisas continuavam de acordo com a vontade dele próprio. Compreendemos onde um benfeitor categorizado e humilde se propõe a chegar, e adiantamo-nos, prometendo nossa adesão decidida ao programa assistencial que ele delineasse. Então ali mostra que essa assistência, direta ou indireta a esse grupo familiar, contaria então agora com André Luiz e Neves, que agora se mostravam não apenas ali de boa vontade, mas assumiam um compromisso de auxílio. Dispunhamos de oportunidade, não nos seria difícil. Agora vem uma parte interessante aqui também. Além do tempo que me era lícito despender, atento à concessão dos meus superiores para colaborar em apoio de Neves, possuía um requerimento em trânsito junto das autoridades competentes para que me fosse concedido um estágio de 2 anos em alguma das organizações destinadas em nosso lar aos serviços de psicologia sexual, com finalidades reeducativas, e ciente de que ele, irmão Félix, responsabilizava-se pela direção de um dos melhores institutos desse gênero, pedia-lhe, por minha vez, que endossasse a petição. Então aqui é bem bacana essa ideia que é apresentada, que além da disponibilidade que André Luiz tinha também, e claro, né, atento à permissão dos superiores dele, porque a gente vê muito André Luiz, né, ele está com um grupo daqui, depois ele vai com outra pessoa para lá, viaja para não sei aonde, né, viaja nesse sentido de deslocamento, né, como se ele tivesse ali um espírito absolutamente autônomo para fazer o que bem entendesse. Mas aí a gente vai lembrar sempre que André Luiz era um espírito vinculado à cidade, né, à instituição Nosso Lar, e essas
essas empreitadas que ele apresenta para nós, fazem parte de um planejamento de auxílio em que ele tem ali a liberdade e também a indicação para ajudar. Então não é aquele espírito que desfruta de uma liberdade de ir e vir quando bem entende e fazer o que bem deseja. Na verdade, tudo isso tem ali retornos, tem ali a necessidade depois de prestação de contas. Porque do contrário seria aquele espírito errante, né, da forma como nós conhecemos, mas também errático, né, porque simplesmente ele não tem para onde ir, ele não tem origem, não tem destino, faz o que bem entender. E André Luiz mostra que, primeiro, que ele tem esse compromisso com a instituição, e, portanto ele tem a concessão, e pelo fato de apresentar também disponibilidade para colaborar nesse apoio, e agora entrar um ponto importante. Ele tinha esse requerimento junto a essas autoridades competentes, claro que de nosso lar, para que ele fez um pedido para que fosse dado um estágio de 2 anos para estudo de psicologia sexual, com essa finalidade reeducativa. E aí então foi que, junto ao irmão Félix, que era responsável por uma instituição que trabalhava com esse tipo de assistência, para que o irmão Félix, então, digamos assim, né, para quem fez ali, né, na faculdade ali aquele estágio, né, você leva o requerimento e a instituição assina, autorizando que você faça estágio naquele lugar. Então André Luiz, então, que tinha essa vontade, fez com que essa instituição de irmão Félix se responsabilizasse por esse estágio, mas que ele então ficasse envolvido com esse trabalho, já que, como nós víamos ali, a essência dessa relação toda que havia entre eles era de natureza de psicologia sexual. Ou seja, né, a vivência da promiscuidade, da relação paralela, das consequências morais, do desequilíbrio afetivo, tudo isso então é envolvido, porque quando a gente fala sobre psicologia sexual, a primeira imagem que nós temos é do ato sexual em si. Mas nós não pensamos nas consequências morais, nas lesões afetivas, nas relações paralelas, enfim, tudo aquilo que diz respeito a essa experiência central, mas que ela traz efeitos colaterais em várias outras áreas. E André Luiz, então, interessado em aprender, não é à toa que nós estamos estudando um livro com o título Sexo e Destino, ele então agora tem esse endosso dessa instituição para que ele possa então desenvolver esse estágio de 2 anos que ele pretendia. Bem interessante isso, né? Porque a gente começa a compreender um pouco da dinâmica do mundo espiritual. Por que quando nós vemos, por exemplo, aquilo que aconteceu em nosso lar, quando André Luiz chegou e ele foi encaminhado para câmaras de retificação, depois ele foi encaminhado para outro local, outros departamentos e tudo mais, a gente vê que os espíritos são então direcionados para desenvolverem habilidades e ampliarem conhecimentos como se fosse numa instituição terrena. Só que, claro, com objetivos nobres, né, e também ali com uma característica bem diferente daquelas que nós temos no mundo físico. Mas, enfim, foi endossado, então, aqui por irmão Félix. Só uma nota de rodapé aqui, né, porque geralmente as pessoas leem os livros de André Luiz sem necessariamente seguirem uma ordem e conhecerem também a própria história que André Luiz está trazendo para nós. Então tem uma nota de rodapé dizendo que nosso lar, cidade consagrada à educação e ao reajustamento da alma no plano espiritual. Então essa é a definição que ele traz para nós. Sim, uma organização e uma organização complexa, né? Porque nós temos aqui André Luiz com o nosso lar, mas a gente lembra, por exemplo, né, de Frederico Figner, naquela cidade também onde ele se encontrava, que eu me esqueci o nome. Como é que chama lá, Miriam? Então, naquela cidade, nós tínhamos ali Patrícia, nós tínhamos irmãos, nós tínhamos o Luiz Sérgio, nós tínhamos também Manuel Filomeno de Miranda, que nós vamos estudar, né, terminando aqui nosso lar, a gente vai para os estudos de Manuel Filomeno de Miranda, que também tinha comprometimento com outras instituições. Enfim, nós temos ali uma infinidade de centros de trabalhos e estudos, né, no plano espiritual que nós sequer compreendemos. Como eu falei para vocês outras vezes, né, aquele espírito Alfredo, né, quando foi perguntado para ele se ele conhecia nosso lar, ele disse que não conhecia e despertou um grande espanto para os encarnados. Né? Como você não conhece? Ele falou, nosso lar é uma cidade como outra qualquer. Ela só se tornou mais famosa porque
os livros foram publicados, mas tem ali uma infinidade de colônias no plano espiritual que tem ali cada uma com o seu perfil, cada uma com a sua atividade, com o seu grau de elevação, etc, etc. Né? Muito bem. Né, departamentos, colônias, né, ministérios e toda aquela estrutura que a gente vê. Sentir-me-ia feliz com o ensejo de estudar e trabalhar, assimilando-lhe a experiência e recebendo-lhe o patrocínio. O instrutor reafirmou a sua simplicidade, declarando que a obra pela qual respondia talvez não pudesse satisfazer-nos a expectativa, mas obrigava-se, acentuava Félix sem alarde, a favorecer-nos os estudos que intentaríamos. Então, não era exatamente ali o que eles poderiam oferecer, né, irmão Félix, colocando aqui, mas que ajudaria de alguma forma. Notando meu entusiasmo, Neves não vacilou compartilhar-me os propósitos. Faria requisição idêntica. Nosso interlocutor, comovido, esclareceu que isso vinha reconfortá-lo sobremaneira, porque, atendendo a ditames de afetividade e reconhecimento, alcançara permissão para recolher Beatriz em sua própria residência, tão logo a esposa de Nemésio pudesse retirar-se da esfera física depois da desencarnação. Hospedá-la junto de Neves, o genitor, que a filha jamais apartara da lembrança, ser-lhe-ia contentamento enorme. Ambos desfrutariam uma abençoada convivência, regozijar-se-iam unidos, recordando o passado e articulando novos planos de trabalho e alegria. Enquanto o devotado coração paterno se desmanchava em agradecimentos, Félix se despediu afetuoso. Então, articulações ali já acontecendo, né, para esse futuro breve que se desenrolaria com a desencarnação de Beatriz. Né? Muito bem. Demandando algum refazimento, esboçávamos projetos, ideando medidas de ação. Manifestava-se Neves tocado de energias e esperanças novas. Aguardaria a filha, assim, confiante no futuro. Almejava o reequilíbrio total, ansiava reeducar-se a fim de lhe ser mais útil. Então, olha só que interessante. Almejava o reequilíbrio total, porque era importante, porque ele ainda trazia aquele sentimento muito humano nas suas atitudes, a ponto de ter ali, né, explosões emocionais bastante desequilibradas e tudo mais, né, e ao mesmo tempo também ansiava reeducar-se a fim de lhe ser mais útil. Então ele precisava também de uma, vamos dizer assim, de uma capacitação para poder lidar, né, com o retorno da filha. Empregaria todos os recursos de modo a ampará-la e fortalecê-la. Né? Então, compromisso dele. Mas bom dia. Beijos, querida. Eufóricos, deliberamos concentrar a partir do dia que se anunciava todas as nossas atividades de vigilância ao lado de Dona Beatriz, preste a desobrigar das células e certificando-nos de que a moradia dos Nogueira reclamava plantão, urgia revezar-nos em serviço. Só para a gente poder ter essa orientação, Torres era a família de Nemésio, lá na casa de Beatriz, que eram os pais de Gilberto, e os Nogueira, era Cláudio Nogueira, Márcia Nogueira, Marina Nogueira, Marita Nogueira. Né? Então precisariam ali de plantão naquele local, que era exatamente ali, pôr em prática aquele compromisso que assumiram com o irmão Félix. O amigo, contudo, ponderou com razão que a filha se abeirava do transe final, que receava não dispor da serenidade precisa, caso fosse defrontado sozinho por obstáculos constrangedores. Era humano, adorava aquela filha padecente. Queria afagá-la, alentá-la, conquanto não se presumisse com merecimento bastante para estender-lhe o apoio e consolação. Não seria recomendável se mantivesse em caráter permanente no lar dos Torres, ao passo que me reservaria o compromisso de cooperar na pacificação dos Nogueira.
né? Então seria recomendável que o Neves não ficasse o tempo todo junto com Beatriz, porque a filha estava desencarnando, né, numa situação de dificuldade, de constrangimento. Ele não teria equilíbrio emocional suficiente para isso, embora tivesse aquele enfermeiro que nós lembramos estava ali fazendo acompanhamento, né? E ao mesmo tempo, André Luiz também se comprometeria em cooperar junto ali com Cláudio, né? Isso apenas por alguns dias, enquanto a liberação de Beatriz estivesse pendente. Tanto quanto possível, por outro lado, poderia, de minha parte, tornar para junto dele, partilhando-lhe o clima da filhinha agonizante, onde nos acomodaríamos aos imperativos de nossa edificação moral, estudando e servindo para mais amplo rendimento das horas. Aqui se contente aquelas nótulas sensatas. Então, fizeram ali o planejamento, tudo ok, todo mundo seria ali bem atendido, bem servido, então deu tudo certo. Foi assim que, refeito, regressei manhã alta ao apartamento de Cláudio, no intuito de investigar a sós a paisagem que me pautaria o quadro fundamental de aplicação ao dever assumido. Cabia-me conhecer as minudências suscetíveis de adquirir maior importância, de momento para outro, enquadrinhar pontos de apoio, tomar contatos e, se possível, ouvir pessoalmente os dois irmãos desencarnados que ali desempenhavam o lamentável papel. Aqui nesse parágrafo também tem um ponto importante, porque mostra André Luiz agora, porque antes era assim, eles estavam ajudando. Agora não, agora é um compromisso. Né, um compromisso de uma assistência, né, principalmente endossada, né, dentro daquele estágio que ele havia requerido, que agora era um compromisso com o nosso lar, não era apenas ali, né, uma ação de boa vontade. Então, esse ponto aqui é interessante porque agora, como ele começa a se envolver com mais profundidade junto àquela família, àquelas atividades, né, em que bom dia, junto àquelas atividades, né, que ele desempenharia, esse relato que ele traz, dizendo assim, então, que ele começaria uma investigação, conhecer as minudências suscetíveis de adquirir maior importância, enquadrinhar pontos de apoio, tomar contatos e ouvir aqueles espíritos desencarnados. Nós temos aqui esse processo, da mesma forma que acontece com André Luiz, com esse objetivo de auxiliar, nós vamos encontrar também nos processos de influência espiritual negativa, no caso das obsessões. Aquele obsessor não entra junto a um determinado grupo, né, causando todo aquele tumulto. Primeiro você observa, faz as anotações e depois você começa a agir. Aqui nesse caso, num trabalho de auxílio, é da mesma forma, você começa a entender quem são aquelas pessoas, por que aquilo tudo está acontecendo, faz ali uma sondagem sobre o histórico de cada um, vê ali quais são as virtudes e fraquezas e tudo mais, para poder começar a fazer esse trabalho de assistência. Então a gente percebe que da mesma forma que nós aqui também fazemos, né, primeiro você conhece aquela pessoa, você entende qual é a situação vivenciada e depois você faz um planejamento específico, inclusive, como foi colocado aqui, né, tomar contatos, de você buscar assistências complementares para poder ajudar naquele trabalho. Né? Então, é bem interessante a gente ver de que modo que André Luiz se organiza para iniciar esse trabalho de assistência. Entrei. Apenas Dona Márcia conversando com a senhora, que se incumbia das mais pesadas obrigações no recinto doméstico, a comentarem os tópicos engraçados de certo programa de televisão que a família acabava de instalar, com espírito de novidade e alegria. Então, falavam sobre coisas da televisão que era novidade, né? Tudo calmo, os vampirizadores ausentes, limpeza e ordem. E em dado instante, a figura de Marita invadiu-me o cérebro. Afeiçoara-me a pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Desassossegado, precipitei-me para a rua e, a breve trecho, via na loja colorida e simpática,
ensaiando o sorriso para as freguesas bem postas. Lembrando que Marita trabalhava numa loja, né, de moda feminina, então, portanto, ela ficava ali interagindo com as clientes, né, que chegavam para as devidas compras. Abracei-a paternalmente, expressando-lhe em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Registrava-se-lhe a melhora inequívoca. O amparo magnético assimilado funcionara eficiente. Ignorando por que motivo acusava-se tranquila, mais forte. Repousara, reconstituíra-se. Tomara o gosto pelo trabalho, palestrava animadamente, selecionando algodões estampados. Né? Então aqui, a presença de André Luiz, então, quando ele diz que ele chega e a abraça fraternalmente, ou paternalmente. Né? Então, nessa troca fluídica entre André Luiz e Marita, ela, embora inconsciente, rapidamente absorveu esses fluidos, fazendo com que despertasse nela um ânimo maior, se tornando mais revigorada, mais esperançosa, apesar do coração fragilizado, quase que destroçado, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu. Mas veio então aquele estado de paz de espírito, digamos assim, e dessa alegria também pelo amparo recebido. E é aí que nós vemos então a influência espiritual, de que forma que ela acontece. Lembrando que essa ideia da influência espiritual ela é neutra. O modo como ela é direcionada vai depender daquele que recebe e daquele que encaminha ou que direciona essa influência. Aqui nesse caso nós vimos algo positivo. Da mesma forma como nós já vimos também daqueles dois espíritos, que André Luiz aqui chamou de dois vampirizadores, né, mais dois espíritos. Junto a Cláudio, o modo como ele atuava, o modo como eles atuavam, a presença deles e esse envolvimento fluídico fazia com que Cláudio ficasse completamente dominado, e de uma forma consentida, digamos assim, porque, embora inconsciente, ele sentia prazer com a presença daqueles espíritos. Um prazer mórbido, naturalmente, porque era algo nocivo, mas que ele correspondia, porque os espíritos simplesmente instigavam aquilo que nele já era presente. Então, a ideia da sensualidade, a ideia da bebida, tudo isso ele já tinha e gostava, simplesmente você intensifica. E ao mesmo, por outro lado, quando então o irmão Félix trazia aquele envolvimento fluídico, inspirando nele, como nós vimos anteriormente, essas ideias nobres, ele repelia. Então nós vemos assim que é uma relação bem interessante. Né? O vício intensifica essa presença, exatamente porque a grande maioria dos encarnados e desencarnados, né, se compraz ainda com esse tipo de prazer. Então, nesse caso, quando nós temos uma relação negativa, que André Luiz aqui, como nós já vimos, né, nessa introdução que ele apresenta para nós, de conhecer esses dois espíritos, nós vamos entender por que eles estão ali. Mas é fácil a gente perceber que os dois espíritos têm esse mesmo tipo, sentem esse mesmo tipo de prazer, ficando mais fácil ainda instigar naquele que seria a sua vítima, que também traz esse tipo de prazer. Ou seja, é uma combinação de interesses, os dois na mesma direção, só que um fazendo de uma forma automática pela satisfação pessoal e os outros instigando para fazer com que eles então, com que ele então se afunde cada vez mais nesse tipo de relação. Né? Não há variação fluídica, pelo contrário, há uma afinidade muito grande. E aí nós vamos encontrar aqui, né, quando a gente vê na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando fala para nós que os espíritos nos conduzem muito mais do que nós imaginamos, vem exatamente por essa afinidade. E aí então essa orientação constante de que nós nos conectemos sempre, né, com espiritualidade superior, exatamente porque isso nos facilita esse intercâmbio com esse plano superior, que vai sempre trazer para nós as melhores inspirações para as grandes realizações, e ao mesmo tempo vai também criar em nós resistência para as influências inferiores. Então esse seria o ideal para a nossa condução aqui no mundo, nos voltarmos totalmente para a espiritualidade superior, repelindo a inferior. Mas dadas as nossas condições, e eu falo nossas no sentido planetário, né, de estarmos ainda completamente alheios a essa realidade do plano espiritual,
salvo aqueles que se dedicam a esses meros estudos, né, como nós fazemos, né, de não termos essa consciência dessa realidade, então a gente acaba simplesmente abrindo brechas, né, e nós que somos já temos as nossas dificuldades naturais, fazemos isso, imagina para quem não tem qualquer tipo de conhecimento. Mas aqui então vimos uma influência positiva vinda de André Luiz. Só um instantinho, pessoal, só ver quanto que falta aqui para nós. 3, 4, 5, tem bastante ainda. Então a gente vai já conduzindo para o nosso final. Nossa presença passou a despertar-lhe reflexões. Não obstante opinasse nisso ou aquilo entre clientes amigas, começou a pensar. Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria na parte da tarde a Copacabana. E, informada afirmativamente, rogou a mãezinha adotiva a procurasse, se possível, às 4. Lanchariam juntas, tinha algo a dizer-lhe. Aqui a gente vai lembrar que a influência que Marina exercia sobre a mãe fazia com que essa mãe mudasse a personalidade dela na relação com, né, o tratamento na relação com Marita. Aqui nesse caso, então, Dona Márcia iria até a cidade para poder encontrar com Marita, e nós temos aqui uma previsão de um encontro agradável, já que Marina não estaria presente. Concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho, em que se obrigava a retalhar atenções através dos pensamentos descontínuos, e aguardamos a ocasião adequada a fim de interar-nos acerca das atividades ou problemas em que nos fosse possível desenvolver algum préstimo. Então, André Luiz, aqui para a gente concluir também aqui, ele traz para nós que é importante nessa descrição, para evitar que, em nome de uma boa vontade em ajudar, você traria prejuízo pelo fato de você influenciar, procurar fazer sondagens nas profundidades da consciência dela, sendo que ela estava no ambiente de trabalho, né? Porque isso poderia desconcentrá-la das suas atividades. Né? Então, visto ali que não era nem nada emergencial, que era apenas ali, né, um processo de conhecimento que ele estava desenvolvendo, então ele rapidamente ali assumiu a sua discrição e deixou a moça tranquila ali para fazer as suas atividades. E é isso. Né? Então aqui, vai falar agora aqui a partir da página 130, então, vai trazer para nós aqui o encontro entre mãe e filha, e é o que a gente vai ver no nosso próximo encontro na quarta-feira. Né? Voando. Né? E olha que a gente nem acabou aqui o livro. Achei que teria aqui, deixa eu ver, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nós temos 10 páginas para o próximo encontro. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Bastante reflexivo, né? Os temas que foram apresentados hoje para nós foram temas bastante valiosos, né? Que trouxe para nós ali uma reflexão importante sobre a presença dos espíritos junto aos encarnados, as necessidades de auxílio que nem sempre são satisfeitas pela resistência dos próprios encarnados, as limitações e também possibilidades dos espíritos. Então, né, só na quarta, mas a gente faz o estudo de segunda e quarta do Sexo e o Destino de André Luiz, de terça e quinta a gente tem